Deus presente todos os dias, nos dias de alegria e nos dias de aflição. O Senhor está conosco todos os dias. E nós podemos dizer que por isso nós somos mais do que vencedores. Paizinho, nós pedimos, abençoa este momento de culto. Ministra nos nossos corações a tua vontade. Que a nossa adoração flua do nosso coração, da nossa mente, que tudo que há em nós possa, de fato, bendizer o teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Nós te rendemos gratidão. E nós pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações, aquele que está desanimado, que possa encontrar ânimo na tua presença, aquele que está sedento, encontre água viva, aquele que está faminto, com a sua alma faminta, vem encontrar, Senhor, alimento sólido, bom para a sua alma, para o seu espírito. Aquele que está cansado, que encontre agora em nome de Jesus um renovo, um refrigério. Aos enfermos nós declaramos, receba a cura em nome de Jesus. Aos cativos, Senhor, que encontrem a libertação em Jesus. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. Nós vivemos em tempos que a igreja está clamando, Senhor, venha reinar nas nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa nação. E nós nos unimos a esta oração também através desta canção, dizendo, Senhor, reina em mim com o teu poder. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Seja estabelecido. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus. Nós declaramos. Aleluia. Tu
és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estão de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, aleluias. Nós não somos ouvidos, Senhor. Não somos movidos pelo que os nossos olhos veem. A tua igreja não é movida nem conduzida por ordens humanas limitadas. Nossa esperança não está em homens, oh, não está em homens, não, não. Oh, a tua noiva te espera ansiosamente. Abre o céu, Senhor, e vem.
cada irmã, de cada pessoa que está nos assistindo. Nós proclamamos o Teu reino no lar de cada um, crendo que a igreja de Cristo plantada nesta terra tem poder e autoridade, porque nós não caminhamos por vontade humana, mas nós caminhamos debaixo da autoridade, do poder do nome de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E ardentemente nós aguardamos a vinda de Cristo, mas até que Ele venha, nós marcharemos e proclamaremos o Seu reino, implantando o reino de Cristo por onde quer que nós passarmos. Aleluia! Bendito é o nome do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a tua família, a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Exaltado é teu nome, Senhor. Aleluia. Exaltado é o nome do nosso Deus. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na sua vida nesta noite. Que alegria estar na casa do nosso Deus, que alegria estar em mais um culto. E sabemos que o nosso Deus, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Eu quero fazer 2 orações neste momento. A primeira oração que eu quero fazer é para que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida, na sua casa, no nosso bairro, na nossa cidade. A minha oração é para que o Senhor, Ele venha reinar sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre toda e qualquer situação. Amém? Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, e estamos inseridos no Teu reino, reino que prevalece, reino que não é falido, reino que continua firme, porque está firmado no Senhor. Porque o Teu reino é eterno, o Teu reino é infalível, o Teu reino, ele não está limitado. E por isso eu peço, Deus, que o Senhor possa reinar em cada vida que assiste este culto neste momento. Que o Teu reino possa ser estabelecido em cada lar, em cada família. Que o Teu reino venha ser estabelecido na nossa cidade, no nosso bairro, neste lugar, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Ainda eu quero orar por você que de alguma maneira tem ofertado na casa do nosso Deus. Você que tem trazido as suas ofertas, os seus alimentos para compor as cestas básicas, tem trazido os seus dízimos, tem sido generoso, tem sido realmente exercido a fidelidade do Senhor, a gratidão ao Senhor. Eu quero orar com você. Você que já passou aqui na igreja hoje, nós já oramos por você, mas eu quero orar novamente pela sua casa, pela sua vida. Você que ainda vai ofertar no dia de hoje, os meninos estarão colocando também na tela os dados bancários para que você possa fazer uma oferta de gratidão ao Senhor. E toda oferta no dia de hoje, da ceia e deste culto, será destinada ao projeto Ampliando o Território para a compra do terreno da rua Aracaju, para a implantação de projetos que vai alcançar os perdidos, que vai transformar vidas, projetos que já estão em andamento, projetos que já estão acontecendo e projetos que Deus ainda vai nos dar condições de ser realizado neste lugar. Pai, eu quero orar por cada ofertante desta igreja, cada pessoa, aqueles que são membros, outros que nem são membros, mas que têm, ó Pai amado, sentido o toque do Senhor e têm, ó Pai, ofertado, têm trazido os dízimos à Tua casa, têm de uma maneira tão generosa, com coração agradecido ao Senhor, trazido até este lugar, ó Pai. E vidas têm sido abençoadas, campos missionários, ó Deus, têm sido alcançados, vidas têm sido alcançadas, pessoas têm sido, ó Pai, famílias alcançadas através das cestas básicas também, através de cada alimento, através de cada oferta, ó Pai. Por isso eu peço que o Senhor abençoe, que haja multiplicação na despensa, que haja prosperidade no salário, na casa, Pai, na saúde, na vida dos Teus servos, ó Deus, e que os projetos
projetos dessa igreja também fluam, ó Pai, de maneira extraordinária, sobrenatural, em o nome do Senhor Jesus, para que acima de tudo o Senhor seja glorificado, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam libertas através dos projetos dessa igreja, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, 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 meus irmãos. Opa, estou mais pertinho de vocês agora, graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Atos capítulo 1, do verso 1 ao 5, nós estamos com a equipe aqui na igreja, e eu louvo a Deus por essa equipe. Gente, vocês são bênção, e antes do culto, bem antes, né, eles chegam aqui bem mais cedo, umas 2 horas e meia antes dos cultos, para ajeitar tudo para que o culto chegue até a sua casa. Então, se você está na sua casa, diga uma palavra de bênção. Fala assim: Deus, abençoe todas as equipes que têm trabalhado para que o culto chegue até a minha casa. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Também, meus irmãos, nós temos uma notícia boa para você que gosta de estar cultuando presencialmente. Eu gosto, e eu acho que a comunhão é algo extraordinário, é algo espiritual. Domingo que vem nós retornaremos com os nossos 2 cultos presenciais. Nós vamos disponibilizar links para as inscrições, porque serão cultos com apenas 25% da capacidade de ocupação do nosso templo. Então você vai precisar fazer sua inscrição. Nós também voltaremos com culto de oração na terça-feira às 8 horas da noite e à tarde da bênção na quarta-feira às 15 horas. Às 2 horas a igreja está aberta para oração. Então vai ser uma alegria te receber aqui. Agora há pouco já tinha pessoas perguntando: e aí, pastor, vai ter culto hoje? Não, ainda não tem culto presencial, mas semana que vem sim. Amém? Graças a Deus. Vocês estão bem, meus irmãos? Fiquem firmes. Não desanime. Fique firmado no Senhor. Não vão perder o ânimo, não. Vamos continuar com vigor, porque Deus tem muita coisa para realizar na igreja dele e através da igreja dele. Atos 1, do 1 ao 5, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado... desculpa, meu pessoal, Atos 1, estamos em Romanos. Atos 1, do 1 ao 5. Eu vou ler aqui. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Que Deus venha falar conosco nessa noite, amém? Que Deus venha falar com você através desta palavra, que Deus venha tocar o teu coração. Graças a Deus. Eu quero falar nessa noite para você sobre sinalizar o reino de Deus, sobre ser resposta para as pessoas, ser resposta para o mundo. E o título da mensagem dessa noite é Sinalizando o Reino de Deus. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Eu estava pensando nessa pergunta e eu queria compartilhar com você. O que aconteceria se a igreja não tivesse tido o derramamento do Espírito Santo sobre ela? Vou repetir. O que aconteceria com a igreja se não tivesse tido o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja? Meus irmãos, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e todas as pessoas alcançadas pelo Espírito Santo foram pessoas que foram impulsionadas para fazer algo. Pense só.
se o Espírito Santo não tivesse sido derramado na igreja, o que aconteceria com a igreja? Você já parou para pensar nisso? O que aconteceria com a igreja? Jesus desceu até a terra aos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério terreno. Aos 33 anos foi condenado, crucificado, morte de cruz. Foi sepultado, não permaneceu morto, mas ressuscitou gloriosamente, vitoriosamente. E ele se apresentou para os seus discípulos durante aproximadamente 40 dias, se apresentando para eles. Enquanto ele se apresentava para os discípulos, ele falava de coisas sobre o reino de Deus. Ele ia instruindo sobre coisas relacionadas ao Espírito Santo. Mas teve um momento que com os discípulos, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E quando os irmãos estavam reunidos também na igreja de Atos, o Espírito Santo foi soprado naquela igreja. Agora imagine se o Espírito Santo não fosse soprado na igreja. Depois de 40 dias, Jesus subiria aos céus e os discípulos ficariam sem saber o que fazer. Se o Espírito Santo não estivesse na igreja, os discípulos não fariam a obra de Deus. Os discípulos não sinalizariam sobre o reino de Deus. Se o Espírito Santo não estivesse na igreja, aqueles homens voltariam às suas atividades normais que eles já tinham e com certeza não haveria transformação na sociedade, na humanidade, no mundo inteiro. E nós também não seríamos alcançados. Mas olha o que aconteceu em Lucas 24, 49, Jesus, antes dele ir para o céu, ele disse para os discípulos, olhem, não se ausentem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E essa foi a promessa que ele fez. Até que eles receberiam a promessa que foi feita por Jesus, que seria o derramamento do Espírito Santo. E quando nós lemos esse texto de Atos, capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos uma igreja reunida, aguardando ansiosamente pelo derramamento do Espírito Santo. 40 dias Jesus esteve ali presente com seus discípulos, mas subiu ao céu. E talvez 10 dias, o povo ficou ali reunido, ansiosos, esperando que o Espírito Santo descesse. Com medo dos judeus, mas esperando que o Espírito Santo descesse, porque eles sabiam que quando o Espírito Santo descesse na igreja, algo seria mudado. Nunca mais a vida deles seria a mesma. Nunca mais aconteceria o que eles viveram durante todo aquele tempo sem a presença do Espírito Santo, porque seria algo extraordinário. E o Espírito Santo desceu. 120 homens, acredito que estavam reunidos no mesmo lugar. 120 pessoas, homens e mulheres, clamando ali, buscando. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu, porque depois da Páscoa, algo extraordinário acontece. Semana passada nós celebramos a Páscoa, que foi a ressurreição de Cristo. Mas depois da ressurreição, existe também uma promessa, que é o derramamento do Espírito Santo de Deus. E depois do cumprimento desta promessa, existe também algo extraordinário, que é a igreja em ação, porque agora ela tem o Espírito Santo na vida dela. Agora eu fico pensando que a igreja, se ela não tivesse o Espírito Santo, o povo estaria com medo. Porque a experiência com o Espírito Santo nos faz ter intimidade com o Senhor e nos faz avançar mais e mais. E aqueles discípulos, eles não tiveram medo, porque o Espírito Santo estava presente na vida da igreja. Eu fico pensando algumas vezes que algumas pessoas, elas não conseguem continuar firmadas na presença de Deus, nos caminhos do Senhor, porque eles não tiveram experiências com o Espírito Santo. Algumas pessoas não conseguem manter uma vida fiel, porque ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, não foram cheios do Espírito Santo. Mas olha o que aconteceu depois da Páscoa. Ainda que a igreja fosse perseguida, aquele povo suportou, coisa que não aconteceria se eles não tivessem o Espírito Santo.
50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu. E alguns até confundiram, achando que aquele povo estava embriagado, porque o Espírito desceu na vida daquelas pessoas. A ponto de Pedro fazer uma pregação, e naquela mensagem dele, 3.000 pessoas se arrependem, se quebrantam e se convertem a Cristo. E aquelas pessoas que foram convertidas, vocês acham que todos eram apóstolos? Todos se tornaram apóstolos? De forma alguma. Ali, daqueles 3.000 pessoas que se converteram, a palavra do Senhor nos diz que eles foram tão abençoados por Deus e eles perseveravam ali na presença de Deus, e eles caíam na graça do povo, eles testemunhavam, eles impactavam, eles transformavam vidas, eles sinalizavam o reino de Deus. Dentre aquelas 3.000 pessoas, eu acredito que existiam pescadores, pessoas que no seu cotidiano, eles tinham contato com diversas pessoas. E agora eu fico imaginando, aquele homem pescador, depois de agora abastecido, cheio do Espírito Santo, ele volta ao seu trabalho de pescador, e o seu colega não cristão olha para ele e fala assim: rapaz, mas você está diferente hoje. Hoje você não xingou, não falou nenhum palavrão, hoje você está calmo, você não está bravo. O que aconteceu com você? Você está diferente. E ali ele estava sinalizando o reino de Deus àquele colega, né? Eu fico imaginando que um comerciante, o homem que costumava trapacear as pessoas na balança, colocava um pezinho a mais ali ia vender grãos de trigo, e ele não colocava na medida certa, mas depois, cheio do Espírito Santo, ele começa a sinalizar o reino de Deus. Ele coloca ali a vasilha cheia de grão de trigo, ele dá uma balançada para baixar mais o grão de trigo, completa e ainda dá uma apertada ali, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E agora ele fala para o cliente: olha, está aqui o seu pedido. E o cliente olha e fala assim: mas não estou entendendo nada. Esse homem na semana passada eu vim comprar aqui, e ele me deu faltando ainda, não completou a medida, mas agora a medida está recalcada, sacudida, transbordante. O que aconteceu com esse comerciante? E ali naquela atitude eu fico imaginando coisa talvez da minha cabeça, mas aquele homem estava ali sinalizando o reino de Deus. Quem sabe o cobrador de impostos, agora convertido, vem ali e ele olha e fala assim: não vou mais ser um corrupto, cobrar a mais do que lhe é devido, mas fala assim: não, você deve só esse tanto. E aquela pessoa fala assim: poxa, mas esse homem está diferente, o que aconteceu? Ele foi cheio do Espírito Santo para sinalizar o reino de Deus. E sabe o que acontece, meus irmãos? Nós também somos convidados para sinalizar o reino de Deus. Veja a vida dos apóstolos, Pedro e João, indo para o templo no momento de oração. E agora eles não estão ali como aquela história que Jesus conta do bom samaritano, daquele sacerdote, daquele levita que passou de largo, vendo o homem machucado, ferido. Mas agora Pedro e João chegam na porta chamada Formosa e vê ali um homem pedindo esmola. E eles resolvem sinalizar o reino de Deus. E realmente eles não tinham dinheiro. Eles falam assim: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem levantou e saiu saltando e glorificando a Deus. O reino de Deus foi sinalizado na vida daquele homem. Eu acredito que existem diversos níveis de como nós sinalizarmos o reino de Deus na nossa vida. E Jesus está nos convidando para isso. Deus está nos convidando para sinalizarmos o reino de Deus na nossa vida. Nós vemos, por exemplo, um Barnabé, chamado Filho da Consolação. Em Atos conta a história dele, que ele pega suas propriedades, tinha algumas propriedades, e vende. E chega e despeja ali o resultado da sua venda aos pés dos apóstolos, para que fosse investido no reino de Deus. Existem níveis, existem formas de sinalizar o reino de Deus que o Senhor nos convida todos os dias.
Porque, meus irmãos, sinalizar o reino de Deus, preste atenção, sinalizar o reino de Deus é ser resposta para o mundo. E diga-se de passagem, um mundo confuso que nós vivemos. Sinalizar o reino de Deus é ser resposta para o mundo, para as pessoas que muitas vezes estão sem esperança. Sinalizar o reino de Deus é algumas vezes você sentar com alguém que está ansioso ou está depressivo e você não falar uma palavra, mas apenas emprestar os seus ouvidos para que aquela pessoa possa desabafar e depois você olhar para aquela pessoa e ela dizer para você: uau, foi tão bom conversar com você. Mas você não disse nada, só aquela pessoa disse. Mas você sinalizou o reino de Deus sendo um servo humilde. Uma pessoa disposta a ouvir, uma pessoa disposta a fazer a diferença na vida daquela pessoa. Nós não estamos abraçando por conta da pandemia, mas quantas vezes um abraço já curou vidas? Talvez você já tenha tido essa experiência de abraçar alguém e alguém olhar para você e falar assim: uau, eu precisava deste abraço hoje. E meus irmãos, nós estamos sinalizando o reino de Deus desta maneira. Quando lá no teu trabalho você exerce uma atividade com excelência, você está sinalizando o reino de Deus. Sinalizar o reino de Deus é ser resposta para o mundo. Quando eu me importo com a dor do próximo, eu estou sinalizando o reino de Deus. Eu estou sendo resposta para a vida daquela pessoa. Sabe, quando você vê uma pessoa, ou até mesmo uma notícia, e se a gente começa a assistir esses jornais, esses programas policiais, a gente começa a ficar deprimido. Ou a gente começa a achar que tudo é normal. Ah, matou mais um, só mais um que morreu. Ah, tinha que ser preso mesmo, tinha que morrer mesmo. Mas quando nós olhamos e nós sentimos a dor do próximo, imagine a mãe sofrendo com o filho que foi morto. E a gente fala assim: Deus, tenha misericórdia desta mãe. Ou a gente vê uma pessoa sendo presa por conta de ter cometido um delito, ser pego no trânsito, ser preso por ter assassinado alguém, e a gente fala assim: Deus, tenha misericórdia desta pessoa. É não achar que as coisas que acontecem à nossa volta são normais. Mas quando nós começamos a se importar com essas situações, nós estamos sinalizando o reino de Deus para este mundo físico e para o mundo espiritual. Você crê assim? Amém? O Senhor nos convida a sinalizar o reino de Deus. E eu acho lindo que a nossa igreja ela tem exercido algo assim, ainda nós fazemos tão pouco, mas é a questão da misericórdia, da compaixão. E quando nós estendemos a mão para ajudar alguém, seja com um alimento, seja com uma oração, seja exercendo a capelania, seja exercendo uma ação social, nós estamos sinalizando o reino de Deus. Quando você tem compaixão de alguém que está passando fome, alguém que está necessitado, você está sinalizando o reino de Deus. Você está sendo resposta para aquela pessoa. Você está fazendo uma diferença na vida daquela pessoa. Você está transformando talvez a realidade, a história daquela pessoa. Você está mudando um cenário na vida daquela pessoa. O Senhor está nos convidando a sinalizarmos o reino de Deus. Quando eu exerço compaixão, eu sinalizo o reino de Deus. Quando eu me importo com a dor de uma pessoa, eu sinalizo o reino de Deus. Você que talvez tenha um comércio, quando você coloca preços justos nos seus produtos, você está sinalizando o reino de Deus. Quando você atende o cliente com um sorriso no rosto, dizendo bom dia, seja bem-vindo, em que posso ser útil para você, você está sinalizando o reino de Deus. Ou quando nós somos clientes, chegamos num comércio e falamos assim: bom dia, muito obrigado pelos seus produtos, obrigado porque você está aqui neste lugar. Nós estamos sinalizando o reino de Deus. Ah, mas pastor, são coisas tão simples, né? Tão pequenas, parece que não vai fazer a diferença nenhuma. Mas pode ter certeza que em algum momento vai fazer a diferença na vida de alguém. Quando você chega num comércio e fala assim: olha, hoje eu orei por você e agradeci a Deus por ter um açougue tão perto da minha casa, por ter produtos de qualidade tão acessíveis a mim. Nós estamos sinalizando o reino de Deus. Ou quando nós estamos andando na rua e alguém
Sabe aquele momento que cruza o olhar, você olha para a pessoa e balança a cabeça e diz: bom dia. Ah, pastor, mas eu não falei, Jesus te ama. Você está sinalizando o reino de Deus, porque quando você está sendo simpático com alguém, está desejando um bom dia, porque um bom dia de um cristão está ali inserido neste bom dia uma paz que excede todo entendimento. No olhar de um cristão está inserido uma paz que o mundo não conhece. Que Deus possa nos ajudar a sinalizar o reino de Deus com um olhar de esperança, com palavras de fé, com palavras de coragem, de ânimo. O mundo todo vive um caos neste momento. Claro, talvez eu esteja generalizando, mas muitas e muitas pessoas só ouvem palavras de desgraça. Até aquele que é vacinado fala assim: não sei se dá para confiar nessa vacina. Palavra sem esperança, sem rumo. Mas a gente fala assim: ainda que essa vacina falhe, nós temos o nosso Deus que é todo poderoso. Ainda que existem muitas pessoas falando tantas coisas, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero sinalizar o reino de Deus com aquilo que Deus fala comigo, com aquilo que Deus fala através da palavra dele. Sinalizar o reino de Deus em coisas tão simples. Você ver uma pessoa necessitada, passando fome, um morador de rua, e você poder levar um alimento, dar uma roupa, dar um cobertor. Ah, pastor, mas tem muita gente de má índole. E a Bíblia não nos ensina a julgar quando nós ajudamos. A Bíblia nos ensina a estender as mãos, a aprender com Jesus. Que o mundo inteiro da época estava falando: Jesus, apedreja essa mulher. Aqueles homens legalistas, em nome de uma aparente santidade, não estavam sinalizando o reino de Deus, mas estavam dizendo: mate essa mulher. Mas Jesus ali, ele sinaliza o reino de Deus dizendo: filha, onde estão os teus acusadores? Os teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Precisamos aprender com Jesus, quando ele sinaliza o reino de Deus, para aqueles leprosos. Ah, mas não pode tocar em leprosos. Jesus diz: sejam limpos. Jesus não disse assim: em nome do meu Pai, o Todo-Poderoso. Jesus disse: seja limpo. Ele estava sinalizando o reino de Deus. Ou como aqueles amigos que trouxeram aquele homem numa cama, e não tinha como entrar naquela casa, porque a multidão estava ao redor de Jesus. Então eles tiram as telhas e descem aquele homem até a presença onde Jesus estava. Jesus cura aquele homem. Ninguém fala naqueles homens, mas aqueles homens estavam sinalizando o reino de Deus, porque eles olharam para aquele paralítico, quem sabe não eram nem amigos, mas disse assim: ó, tem uma solução para a sua vida, espera aí, vamos lá, nós vamos te ajudar. E levar aquele paralítico até Jesus. Eles sinalizaram o reino de Deus. Quando eu saio da minha zona de conforto, eu estou sinalizando o reino de Deus. Quando eu saio no mundo, na rua, e eu não saio com um olhar fechado, mas eu consigo ampliar a minha visão e olhar assim: Deus me deu oportunidade para sinalizar o teu reino, e tenha certeza que Ele está te dando oportunidade. Nós precisamos sinalizar o reino de Deus, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E se nós temos o Espírito Santo de nós, não há lugar para o medo, não há lugar para a timidez, não há lugar para a vergonha, porque Deus, Ele nos capacita para que possamos sinalizar o reino que é dele. Existe uma promessa, e essa promessa já alcançou a cada um de nós, ela já se cumpriu dentro de nós, dentro da igreja. Porque, meus irmãos, a promessa que foi feita em Lucas 24:49, quando Jesus diz aos seus discípulos: não se ausentem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Tem até um hino, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder. Mas vocês receberão poder
Eu te pergunto, para que a igreja precisa de poder? A igreja precisa de poder para ser diferente do mundo. A igreja precisa de poder, talvez alguém responderia, para se distinguir dos pecadores. A igreja precisa de poder porque ela é santa. São todas respostas corretas e boas. Mas a gente não pode se esquecer que existia um povo legalista, que em nome de Deus eles faziam coisas que não sinalizavam o reino de Deus. Mas vocês receberão poder. Como? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E eu pergunto, o Espírito Santo já desceu na sua vida? O Espírito Santo já desceu na igreja. Mas Jesus, para que nós precisamos receber poder? Para sermos resposta para o mundo. Deus, para que nós precisamos do poder do Espírito Santo? Para sinalizar o reino que é de Deus. Porque vocês então receberão o poder e serão minhas testemunhas em todos os lugares. Onde? Em todos os lugares. Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aonde? Aonde eu estiver. Onde estiver um discípulo de Cristo, ele cheio do Espírito Santo, é uma oportunidade de sinalizar o reino de Deus. Preste atenção. Deus enche o povo dele do Espírito Santo. Deus reveste a igreja de poder para sinalizar o reino que é dele. Não existiria motivo nenhum para Deus encher a igreja de poder se não fosse para sinalizar o reino dele. Eu quero estar cheio de poder porque eu quero um bom emprego. Talvez seja um pensamento muito egoísta. Eu quero ser cheio de poder porque eu quero colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Se a motivação é sinalizar o reino de Deus, que isso aconteça na sua vida, através da sua vida. E como eu disse, talvez existam níveis de sinalização do reino de Deus. Aqueles que vão sinalizar o reino de Deus de uma maneira muito simples e natural, sendo honesto no seu emprego, chegando no horário, não saindo mais cedo, exercendo a sua atividade com excelência, não marcando o ponto em horários diferentes, ou chegando mais cedo e marcando para ganhar hora extra, sendo que nem trabalhou. Sendo honesto com você mesmo. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos trabalhar, servir aos nossos patrões, como se nós estivéssemos fazendo ao Senhor, porque nós estamos fazendo ao Senhor. Porque nós estamos sinalizando o reino de Deus. Porque nós estamos sinalizando o reino de Deus. Quando no trânsito alguém me fecha e eu não vou dar buzinada, mesmo tendo vontade, eu estou sinalizando o reino de Deus. Quando eu respeito os limites de velocidade, eu estou sinalizando o reino de Deus. E alguém que diz que Deus já colocou um alerta, que são os radares, são os sinais, e muitos crentes não conseguem observar esses sinais de Deus, dizendo: filho, você precisa sinalizar o meu reino. Nós precisamos sinalizar o reino de Deus. Ele é antes de todas as coisas. E olha só o que a palavra do Senhor nos diz em Colossenses 3,17: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Como? Seja em palavra, seja em ação. Existem níveis de sinalizar o reino de Deus, de uma maneira muito natural, mas também de uma maneira mais profunda. Quando você fala assim: Deus, eu sei que o Senhor me chamou para fazer algo extraordinário. Assim como Pedro e João chegaram para aquele homem e disseram: em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Ou como quando a sombra de Pedro curava os enfermos, ele estava sinalizando o reino de Deus de uma maneira muito mais profunda. A minha pergunta para você nessa noite é: você está sinalizando o reino de Deus de maneira natural, de maneira extraordinária? Não está sinalizando o reino de Deus? Você gostaria de sinalizar o reino de Deus? Eu disse que
Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você está revestido do Espírito Santo para sinalizar o reino de Deus? Ah, pastor, ainda não sinalizo o reino de Deus porque não tive uma experiência com o Espírito Santo. Comece a buscar hoje e comece a sinalizar o reino de Deus amanhã. Comece a sinalizar o reino de Deus. E a minha outra pergunta é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser resposta? Você quer se importar? Você quer fazer a diferença? Eu te respondo: há espaço no reino de Deus para isso. Eu te afirmo categoricamente: há espaço no reino de Deus, porque Deus, na sua infinita bondade, na sua eterna soberania, Ele nos escolheu para sermos parte do corpo dele, e é um privilégio para nós. Na sua imensa bondade, na sua graça, Ele nos escolheu e nos inseriu no reino que é dele. E nós não estamos neste reino somente para desfrutar das coisas boas deste reino, mas para sinalizar este reino a outros. Em outro tempo já existia um povo que achava que a salvação pertencia somente a eles. Mas Deus veio e ampliou e disse: a salvação não é só para judeus. A salvação é para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Todos aqueles que confessarem o nome do Senhor Jesus. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: mas como ouvirão se não há quem pregue? E nós precisamos sinalizar o reino de Deus. Porque a fé, diz o apóstolo Paulo, vem pelo ouvir e vem pela palavra do Senhor. Se nós temos a palavra dentro de nós, esta palavra, ela se torna viva dentro de nós. Se nós temos a palavra do Senhor, ela se torna em ação dentro de nós. Se a palavra estiver só dentro de nós e não se tornar em ação para sinalizar o reino de Deus, nós estamos sendo um povo miserável. Nós precisamos sinalizar o reino de Deus. E o Senhor nos convida nesta noite para isso. Vocês estão comigo, amém? O desejo do meu coração é sinalizar o reino de Deus. O desejo do meu coração é que a segunda renovada Curitiba sinalize o reino de Deus. O desejo do meu coração é que não só os líderes, mas você também. E você que nem é da nossa igreja, que está em outro estado, em outro lugar, mas que pertence ao povo de Deus. O meu desejo é que você sinalize o reino de Deus. E nós veremos que privilégio imenso, que glória, que delícia que é sinalizar o reino de Deus. Saber que pessoas vão sendo alcançadas pela graça, pelo amor que um dia nos alcançou. Eu quero orar com você. Senhor, um dia o Senhor derramou do Teu Espírito Santo, soprou sobre os discípulos, soprou sobre a Tua igreja, sobre aqueles poucos irmãos que estavam reunidos. E o resultado, Deus, deste sopro do Teu Espírito Santo, desta promessa que o Senhor Jesus fez, foi uma igreja impactada, uma igreja que não se acomodou, mas uma igreja que transformou o mundo da sua época. Mas não só o mundo da sua época, o mundo de centenas e centenas de anos depois. E Senhor, a nossa igreja também foi impactada pelo Teu Espírito Santo. E ó Deus amado, neste endereço, vidas têm sido impactadas no decorrer dos anos, nas décadas que essa igreja está aqui inserida, Pai. E ó Deus, a minha oração neste momento é que todas essas pessoas que são impactadas pelo Teu Espírito Santo sejam sinalizadores do Teu reino, sejam resposta para outras pessoas. Talvez ali no ambiente de trabalho, Senhor, no seu setor, no seu departamento, esta pessoa talvez nem exerça muita função de influência e nem fale muitas coisas, mas que ela sinalize o reino de Deus com as suas ações, entregando o seu trabalho no prazo certo, no prazo correto, entregando de uma maneira excelente que diferencie dos demais, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como José no Egito, sinalizar o Teu reino, mesmo estando inseridos dentro de um contexto depravado, corrompido, Senhor. E eles se destacaram entre os demais daquela época. Ah, Senhor, que a Tua igreja venha a ser destacada não para a glória da igreja, mas para a glória do Teu nome.
E ainda que a igreja não vá para as mídias sociais, ainda que a igreja não se torne famosa pela a sua influência, mas que nós possamos fazer influência na vida das pessoas, relevantes na vida de cada um. Essa é minha oração, Pai, que o Teu reino seja sinalizado, cresça, seja expandido e vidas sejam transformadas, que o perdido seja alcançado e que haja transformação de vidas, que os casamentos sejam restaurados, as famílias voltem a ter comunhão, a ter momentos juntos na mesa, Senhor. Que os casais consigam ter relacionamentos íntimos, ó Deus, que glorifiquem o Teu nome, que os casais consigam ter diálogo, que haja fidelidade, que hajam filhos abençoados, que haja uma sociedade abençoada através da Tua igreja, Senhor. Esta é minha oração, Deus, e eu oro por esta igreja, para que neste lugar, ó Deus, que esse lugar seja pequeno de tantas pessoas, tantos discípulos que o Senhor vai enviar, pessoas que vão sinalizando o reino, e mais pessoas vão sendo alcançadas para a glória do Teu nome. Esta é a minha oração nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que crê assim, diga amém. Amém. Que Deus venha te abençoar, que você possa ter experiências. Eu quero ouvir testemunhos seus, dizendo assim: pastor, olha, eu coloquei em prática e sinalizei o reino de Deus, e olha que coisa tremenda. Falei bom dia para o caixa do supermercado, me olhou torto, mas eu vi que depois teve um sorriso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Que a sua semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana na presença do Espírito Santo de Deus. Não pare, não desanime, continue firmado no Senhor, em nome de Jesus, amém? Estenda as suas mãos. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Recebam o meu abraço.